Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje eu tenho o prazer em receber Bruno Sindona, que está à frente da Sindona Incorporadora. Bruno, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado à audiência aí de todo mundo que está ouvindo e que vai poder trocar com a gente. Obrigado. Bruno é um jovem empresário que atua aqui no mercado de São Paulo, na área de incorporação. O Bruno tem uma história muito bacana, pouca gente talvez conheça do mercado. Então a ideia do Vem Pra Mesa é trazer essas histórias, mostrar essas histórias de pessoas como nós do mercado imobiliário e servir muito como inspiração. Tem muita gente que está nos ouvindo agora, não só no Brasil como fora. A gente tem uma audiência fora do Brasil, de brasileiros que moram fora. E a história do Bruno é muito interessante. Bruno, você atua no mercado imobiliário desde qual idade? Que idade você começou a frequentar terrenos? Que idade você começou a frequentar plantões e começou a tomar gosto pelo bichinho do mercado imobiliário? A minha vida sempre teve meio que atrelada aí ao mercado imobiliário desde muito cedo, né? Porque a história lá do comecinho, quando eu tinha ali por volta dos meus 11, 12 anos, minha família era da periferia de Osasco e tudo mais, e a gente tinha uma vida por herança, um terreno, né, entre todos os tios, que foi comprado por uma incorporadora, né? E esse terreno, como a gente não tinha casa própria, não tinha nada, era um terreno de periferia, assim, rua de terra, na frente de uma comunidade e tudo mais, mas era o terreno que mudaria a nossa vida, daria para nós a casa própria que a gente sonhava, né? E isso acabou virando um sonho, acabou virando um pesadelo, porque essa incorporadora comprou o nosso terreno, ia pagar em permuta, né? Operação que é natural para a gente aí, e no meio desse caminho todo, a incorporadora quebrou. E a gente não recebeu nada e perdemos aquele único imóvel que a gente tinha. Depois disso, a gente começou a brigar muito, né? Comoção familiar gigante, você pode imaginar, né? Como que fica uma família numa situação dessa. E a gente começou a brigar, a se desenvolver e entender o que estava acontecendo, né? Eu sou de família simples, né? Meu pai trabalhou a vida toda dele com obra, como mestre de obra, como pedreiro, né? Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro lá em Osasco. E a gente não entendia nada do que era mercado imobiliário, né? Não sabia nem que bicho era isso. Acho que a gente não sabia nem que o nome era mercado imobiliário, não sabia que o nome era incorporação, não sabia absolutamente nada. Mas como esse problema caiu na nossa cabeça e a gente teve que lutar ali, aquela comoção de todo o empreendimento parado, né? Obra embargada, os compradores tinham invadido as torres inacabadas, né? Aquele cenário do caos que acontecia muito. A gente não tinha tanta regulação naquela época, né? A gente está falando aí 2001, 2002, não tinha patrimônio de afetação, não tinha SPS, né? Essa quantidade de seguros que a gente hoje tem numa obra. Hoje a gente pode perceber que troca até de dono a obra quando a incorporadora vai mal, mas efetivamente o empreendimento anda, Vai para né? frente. Alguém pode perder um dinheiro nessa brincadeira, mas os clientes recebem. Nessa época não era assim. Então, desde muito novo, eu comecei a entender a mecânica disso, né? Mas de maneira bem rudimentar mesmo, né? E passaram-se alguns anos, a gente conseguiu reaver parte desse terreno, uma parte já tinha sido construída, a gente perdeu, mas a gente reaveu parte do terreno e ficamos ali mais um tempo buscando um parceiro, né? Aí eu já tinha meus 18 anos, um pouquinho mais, buscando um parceiro para desenvolver isso, né? Tentando achar uma outra incorporadora que assumisse esse empreendimento. Mas você deve se lembrar, o mercado nessa época estava aquecidíssimo, né? Então, assim, ninguém queria parar uma incorporadora para tocar um problema, né? Alguma coisa que teve mídia negativa, que tinha aqueles problemas burocráticos, tinha um empreendimento que quebrou, etc, né? Então, a gente teve que começar ali de maneira rudimentar. A gente falou, então vamos fazer nós mesmos, né? E assim que a gente começou, mas sem saber nada. Assim, a gente começou, não tenho vergonha nenhuma de dizer, com um contrato copiado dos outros, né? Assim, a gente se bobear, a gente não colocava o nome da incorporadora correta, porque a gente só sabia copiar, não sabia o que fazer. E foi dessa maneira. Primeiro prédio, a gente fez 32 apartamentos, era um prédio de 8 andares, né? Achando que a gente iria muito bem e fomos muito mal, né? Começamos o primeiro empreendimento perdendo dinheiro, né? Erro de conta, erro de surpresas, costumo dizer, porque a incorporação é um negócio
É engraçado, parece uma caixinha de surpresa que você nunca sabe o que vai sair. Você pode estar 200 anos no mercado e cada empreendimento tem um ciclo diferente, né? Ele vai ter uma surpresa nova. Para quem desenvolve, está ali na ponta, tomando a porrada que bate no para-choque, das novidades que acontecem, das coisas que você não previa. E lá aconteceu mil coisas, porque a gente não conhecia nada, né? Mas foi uma baita escola. A gente lançou o primeiro empreendimento no finalzinho de 2008, né? Achando que tudo estava resolvido. A gente lançou o empreendimento, depois de 2 semanas quebrou o Lehman Brothers, né? Tudo que a gente tinha de proposta voou, né? Voou tudo, né? A gente não imaginava nem o que ninguém imaginava poder acontecer, né? 2008, 2009, por aí. Exatamente. E aí, quando veio em maio de 2009, o governo federal lança Minha Casa Minha Vida, que reaquece o mercado, né? E a gente pôde dar uma destinação para esse empreendimento aí, todo atrelado à Minha Casa Minha Vida. Na época, o Minha Casa Minha Vida era fabuloso, né? 4% de juros. A gente vendia o apartamento a R$ 105.000 e o cliente pegava 23 mil de subsídio. Quer dizer, a parcela ficou mais barata que o aluguel, né? E todo mundo. E aí fez com que o mercado tivesse muita penetração, né, do nosso produto. Porque só dessa maneira mesmo, isso aí eu vou dever eternamente ao governo federal, porque a gente não teria conseguido credibilidade naquele início para vender uma torre, seja só de 32 apartamentos, mas se não tivesse a condição de venda tão boa, né? E um juros desses, com subsidiados, sem custo de escritura, um monte de coisa boa que fez o mercado aquecer muito rápido, foi o que viabilizou o nosso início. E aí a gente começou. De lá para cá, a gente já realizou 800 unidades, a gente está aí com mais de 1.500 em desenvolvimento agora, e se Deus quiser, não vamos parar tão cedo. Não, é fabuloso. Então, uma história aí diferente de muitas no mercado imobiliário, não vem de família rica, não é a segunda geração. Como você falou, seu pai era pedreiro, né? Trabalhava em obras, mestre de obras. Sua mãe é professora, né? Sua história da sua mãe é professora. Minha mãe foi professora até o nascimento dos filhos. Depois do nascimento dos filhos, ela ficou dona de casa por um período e depois montou um salão de cabeleireiro em Osasco, um salãozinho de cabeleireiro, e assim a gente sustentava, hora com um pouco de obra também, uma hora dá certo, uma hora dá errado. Meu pai fazia reforma, algumas construções, assim. Então é empreendedorismo familiar. Eu falo que o bonito do brasileiro é que a família se vira, né? Então já tive que lavar muita colher de pedreiro do meu pai, mas também tive que lavar muita toalha de cabelo da minha mãe. Assim a gente começou. Qual é a lembrança que você tem, Bruno, da sua infância? Minha infância foi uma infância muito difícil, mas foi uma infância muito feliz, porque foi uma infância muito livre. Assim. A vantagem de ter 2 pais empreendedores é que não tem rotina na vida da criança. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Porque você vive ali de altos e baixos, a gente sabe como é a vida da classe média baixa, da classe média brasileira. Muita instabilidade. Mas foi muito bom, porque eu fui criado no comércio. Então, a hora eu estava em obra, com um monte de peão de obra, porque eu sempre gostei do ambiente de obra, isso era muito gostoso para mim. A hora eu estava no comércio, sabe aquele comércio de centro? Eu gosto muito do comércio de centro, porque passa todo tipo de gente, né? Passa o cara do banco, depois passa o cara que vende chocolate, depois passa o mendigo, depois passa não sei o quê. Então, essa conexão com a calçada, né? Eu costumo dizer sempre que o empresário hoje esqueceu que ele é, acima de tudo, um comerciante. E o maior ativo do comerciante é o público, né? Então, é o jeito que você se porta, seja num plantão de vendas ou negociando um contrato de outro ramo qualquer, né? A gente é, acima de tudo, um comerciante. Nosso primeiro objetivo é atender o cliente, né? E no comércio de balcão, sabe aquele balcão daquele senhor que ficou 50 anos encostado na mesma posição, tem até a marca do braço dele? O seu marketing é você mesmo, você é o para-choque da companhia, você toma crítica, toma sugestão, aprende, ouve o cliente, né? Então, eu hoje, acima de tudo, eu me considero um comerciante. Espero nunca perder essa lembrança afetiva que eu tenho com o passado de comércio. E ainda falando da sua infância, com certeza você é da região de Osasco, né? Da grande São Paulo, dessa região oeste de São Paulo. É uma região que tem muita violência. Com certeza você tem aí muitos amigos e conhecidos que foram para outros caminhos, né? Infelizmente foram para outros caminhos. O que você viu nessa vida aí que te fez mais forte e sempre com a ajuda dos seus pais, olhando para a referência do seu pai, da sua mãe?
que, pelo que eu entendi, são grandes inspirações para você? Eu acredito que, olhando para minha infância, eu, da região que eu nasci, onde eu cresci, eu fui um grande privilegiado, viu, Sérgio? Porque, assim, só de você ter uma família estruturada nessas regiões, já muda o que você pode criar e o que você pode desenvolver ao longo da sua vida, né? E eu vi muitos amigos, me perdi muitos amigos, né? Tantos que foram para o caminho errado por falta de referência, né? E a vida sempre foi muito cruel com esses que desgarraram, né? Então, eu perdi 3 amigos de infância, de Osasco, da rua, do bairro, né? Era muito violento, Osasco, há uns anos atrás era muito violento. Tem melhorado muito, muito, mas era muito violento mesmo. Ruas de terra, mal iluminadas, né? Sempre foi muito complexo, né? E o jovem na periferia é muito cobrado, né? Porque ele se sente ali preso naquela situação de como eu vou desenvolver minha vida, não tem muita perspectiva e acaba migrando para violência ou para atividades econômicas paralelas, digamos aí. Eu fui, além de privilegiado por ter uma família estruturada, eu fui privilegiado por ter uma família que trabalhava com coisas que eu podia participar. Então, desde criança, né, eu estava envolvido. Comecei para a obra com meu pai com 6, 7 anos de idade. Então, eu peguei o amor pelo ofício, pelo trabalho, pelo comércio muito cedo, porque eu convivia com aquilo, né? Então, já ajudei a meu pai a vender queijo, coco verde na rua, ajudei minha mãe a fazer 1000 atividades. Quando um negócio está indo ruim, a gente vende outra coisa, faz ovo de Páscoa. Faz... Então, o empreendedor familiar brasileiro, ele é criado na diversidade, né? O que é muito bom para quem sabe criar um caminho sólido no futuro. Agora eu estou indo por essa profissão, mas no começo o que a gente precisa é aprender a se virar. O que o brasileiro mais tem de qualidade é essa vantagem de poder fazer coisas extraordinárias com muito pouco recurso, usando a criatividade, né? E isso me ensinou muito, a infância me ensinou muito, ter convivido nos ambientes que eu convivi. Eu acredito que, se eu entendo um pouco hoje de desenvolvimento de projetos, né, eu dou graças a essa minha infância, a ter convivido nas periferias e saber qual é a necessidade do cliente, né? Eu sei o que é uma casa alagando, eu sei que se acordar de madrugada para tirar o alagamento de uma casa, voltar correndo para casa porque ela vai alagar, eu sei o que é lidar com goteira, mau cheiro, casa mofada, a janela que não fecha. E essa é a verdade do brasileiro. O brasileiro na periferia mora mal, mora sem iluminação, sem ventilação. Você olha que as grandes periferias do Brasil, né, elas sequer têm janelas laterais. É aquela porção de casa colada uma casa na outra, com vários cômodos dentro, o ar não circula, né? Isso já gera uma dificuldade para a família, gera dificuldade sanitária para a família, de saúde pública, né? Aquelas escadas, aqueles cômodos pequenos. Então, esse entendimento que eu, infelizmente, vejo que muitas vezes falta no mercado, de entender qual é a realidade daquela família e o que ele gosta, né? Eu brinco que pobre não gosta de bege, né? Eu gosto de coisa colorida. Porque eu gosto de coisa colorida, eu gosto de coisa feliz, né? Eu gosto de coisas que seja iluminada, porque é tudo que a gente não tem, né? Felicidade, cor. Você olha E falando dessa a questão da cor, periferia, você inovou, permitindo que o cliente escolhesse algumas cores, né? Conta um pouquinho qual a personalização que o é, cliente pode fazer na teve um fachada. teve um empreendimento em Osasco, que a gente vai fazer outro assim agora em Taboão, que os clientes puderam escolher a cor do elemento arquitetônico da varanda. Quer dizer, aquele parapeito, né, ele pode ali escolher dentro de 5 cores, ele podia escolher as cores. E no final acabou ficando uma miscelânea de cores aí linda no empreendimento, né? Na noite do lançamento eu não dormi, eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Todo mundo lançando prédio bege, era o meu primeiro prédio colorido. Eu tô dançando prédio bege, todo mundo lançando prédio bege, tá indo e eu vou me meter a fazer esse negócio, meu. Se eu tivesse tempo de mexer nos 3D, talvez eu teria voltado atrás. Mas foi uma delícia, foi um belo lançamento. As pessoas gostaram muito dessa ideia, e você vê os pais discutindo com os filhos, que cor que vamos escolher, mas essa aqui, mas aquela lá, mas aquela outra, e ficou um negócio bem legal. E a partir daí a gente adotou as cores como uma das prioridades da companhia na hora de desenvolver o empreendimento. Então, trazer essa vida. Se você olha a periferia pelo Google, você só vê cinza, 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 cinza e coisa suja. A mancha de verde é muito escassa. Na Sindona, a gente prioriza comprar terrenos que tenham app, né? Seja qual tipo de app que for. A gente é um terreno que muitas vezes
Os incorporadores torcem o nariz, mas a gente gosta disso, porque a gente traz reserva para dentro do empreendimento, a gente garante que o empreendimento vai ter um bolsão ali de árvores, e a gente vai trazer passarinhos, a gente vai trazer árvores frutíferas para povoar essa fauna também. Então, por exemplo, a gente tem um empreendimento em Cotia que cada casa leva uma árvore frutífera na porta, né? Ele também tem uma reserva. Então, esse tipo de coisa é tudo que a gente não vê na periferia, né? Cores, claridade e verde. É o que a Sindona propõe como produto, propõe como manifesto. A gente entende que o pobre vive mal, mora mal, e isso tem um impacto na vida muito grande. Você pode imaginar como é que um pai de família ou uma mãe de família trabalha bem, com produtividade alta, se ela não consegue dormir porque tem um pancadão na rua, se ela não consegue dormir porque a janela não fecha, ou porque ela tem medo e fica levantando de noite para ver se está tudo bem, né? Eu cansei de ver meu pai, amigos, dormir espiando o carro, né? Porque não tem garagem, você dorme espiando o carro, você levanta 300 vezes na noite para ver se o carro está lá. Quem que consegue produzir assim? Quem consegue ser feliz assim? A gente tem um esforço grande para colocar na maioria dos nossos lançamentos pelo menos 2 banheiros nos imóveis, porque isso tem um impacto. O segundo banheiro tem um impacto na vida da família gigantesco, porque todo mundo tem que sair de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, né? Como é que esse pessoal sai com um banheiro só? Parece uma coisa boba, mas para quem já viveu nesses espaços, entende assim, aquela correria do dia a dia de usar um banheiro só, de esperar, de não sei o que, daquilo outro, aquilo gera um estresse, uma falta de tranquilidade no dia a dia, que pode ser reduzido muito com um segundo banheiro, que é muito simples. Então a gente começou a trazer isso como solução, justificando tudo que a gente acredita. As casas, os espaços para se morar precisam ser espaços de desenvolvimento humano antes de ser só um empreendimento. Aquele empreendimento tem que ser pensado para que as pessoas se desenvolvam, porque é isso que eles compram no final. Ninguém entra num empreendimento meu, num plantão de vendas meu, para comprar um apartamento. Ninguém entra. Todo mundo entra para ser feliz. E muitas vezes não é esse o objetivo da incorporadora, porque ela está analisando parte do processo. A gente está olhando o processo até o final. É difícil para burro, tem muita intempérie no meio do caminho, mas a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir realizar isso. Então, o cliente vai entrar para ser feliz, nós vamos conseguir deixar ele feliz, e aí nossa missão vai estar sendo cumprida. E a concorrência no mercado imobiliário sempre foi muito acirrada, ainda mais agora, terrenos escassos, a briga pela venda no cliente. Hoje você concorre aí com grandes players do mercado, players até de capital aberto, e você concorre desde a compra da área, né, desde a aquisição do terreno, que é a primeira disputa quando você está lidando aí com concorrentes, até a venda em si do imóvel. Você percebe que por você entender muito esse público, você consegue dialogar muitas vezes diferente, tanto com esse terrenista que vai vender esse projeto, e aí ele pode preferir a sua ideologia a uma grande empresa, também a parte de desenvolver o produto, essa conexão que você tem com toda essa classe C e D que você viveu na pele, é diferente talvez de uma grande incorporadora listada em bolsa que realmente muitas vezes não tem essa percepção? Com certeza. Assim, entender o cliente é primeiro você entender a região. O nosso cliente é local, né? Eu não vou vender para um cara de Guarulhos um apartamento em Osasco, é muito difícil acontecer, a não ser que ele tenha uma conexão em Osasco, ou emprego, ou familiar, né? E entender essa região, entender quais clientes estão nessa região, também é ir lá para aquele detalhe do terreno, conversar com o terrenista. Geralmente as maiores, elas têm que massificar, até pelo volume, pela dificuldade de organizar isso de maneira específica para cada terreno, elas têm que massificar projeto, buscar terrenos maiores. A gente consegue surfar ali num pedaço de mercado onde eu busco terrenos que propiciem construir 200, 350 unidades no máximo. Eu não acredito muito em empreendimentos gigantescos, né? A não sei que seja alguma coisa realmente muito bem pensada, com muita infraestrutura, né? Então a gente consegue ali desviar um pouco dessas grandes, escolher um terreno melhor, e a gente não quer massificar o produto. Então eu consigo comprar terrenos que sequer serviriam para eles, porque quando ele joga o carimbo de planta lá, não vai dar, né, viabilidade. E eu consigo, com racional, pensar aquilo. A gente é muito vertical na Sindona, né? Então, o nosso grupo, a gente vai desde a construtora, a gente produz o nosso próprio bloco de concreto, a gente faz nossa venda, né?
a agência de publicidade é nossa. Então, assim, a gente consegue pensar muito bem o produto, todo mundo está envolvido no mesmo manifesto nosso, todo mundo está querendo desenvolver pessoas. Então, quando a gente olha para um projeto, a gente olha muito especificamente, né? Então, você não vai ver projeto nosso igual. A gente está sempre olhando para o produto. Acho que isso é o primordial da incorporadora e é o que nos diferencia do mercado. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? Falando um pouco sobre construção, né? Você comentou que você produz o próprio bloco. Fala um pouco sobre esse método construtivo, que para esse segmento é, é um lugar que muita gente às vezes não entende, acaba perdendo dinheiro, e esse tipo de construção não permite muito erro, né? A gente faz alvenaria estrutural, né? Assim, a maior parte da nossa obra é alvenaria estrutural ali, talvez subsolos e fundações, ali a gente tem os outros métodos, né? Mas o grosso da obra mesmo é alvenaria estrutural, que é um sistema que no Brasil acabou sendo pouco conhecido, principalmente nos outros estados, né? Em São Paulo começou forte, acho que até por conta da USP, né? Que trouxe o método e forçou bastante esse desenvolvimento. Mas é um método que eu acredito mais seguro para esse tipo de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem uma escassez de mão de obra muito grande no Brasil, mão de obra qualificada, específica, a gente tem uma escassez grande. E os outros tipos de obra acabam dependendo de muita serraria, acabam dependendo de fazer muitas caixas. A gente tem uma mão de obra que a gente não encontra. Eu brinco, você não encontra mais aquele profissional que pegava na ponta do martelo longo. Você lembra o tamanho dos martelos antigamente? O cara andava com o martelo quase arrastando no chão. Esse profissional, ele acabou não sendo reciclado, assim, a gente não teve uma nova geração desses profissionais. Então, quanto mais a gente consegue trazer processos industriais para o canteiro, né, a gente acaba tendo mais tranquilidade para a gente poder executar a construção de maneira econômica e racionalizada. E o alvenaria estrutural, que para quem não conhece a alvenaria estrutural, é basicamente você faz as paredes em blocos de concreto, que eles não têm fundo, né, eles são vazados, e aí em pontos específicos você grauteia, que é você encher, colocar ferro e encher de concreto ali. Então, basicamente você não precisa ficar fazendo caixas, né, para que você faça colunas ou vigas. Então, você consegue desenvolver uma obra muito rápido, né? A gente está fazendo obra de casas agora, por exemplo, a obra rende muito, né? Você vai fazendo parede, vai muito rápido. E esses insumos têm dificuldade de oscilação de preço muito forte quando o mercado aquece, a gente está passando por isso agora, e tem dificuldade de entrega. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi pegando todos os pontos cruciais do desenvolvimento de um empreendimento, Sérgio. Assim, esse ponto aqui é um ponto de risco. Eu preciso olhar para esse ponto diferente. E a gente foi assumindo essas operações, né? Então, por exemplo, a parte de aprovações de projeto é nossa, a gente não contrata despachante. Eu busquei no mercado profissionais que fossem do mercado, mercado até do lado de lá. Teve gente que eu tirei do funcionalismo público e trouxe. Falei, ó, vamos montar aqui uma equipe para aprovar, para fazer esse negócio andar, para fazer isso acontecer de maneira eficaz, né? Arquitetura, a mesma coisa, né? Eu preciso de arquitetos que entendam o meu ramo, que entendam o meu cliente. A gente tentou alguns escritórios, não deu certo. Aí a gente montou nossa equipe. Temos uma equipe hoje maravilhosa de arquitetos. A gente faz desde o projeto legal, o projeto executivo, o 3D de venda, é tudo feito em house, né? A gente gosta de cuidar do desenvolvimento do produto no detalhe, né? É um lançamento que a gente vai ter agora na semana que vem, inclusive. Teve uma ideia que saiu nesse processo criativo de desenvolver produto. A gente fez uma piscina infantil de milkshake. São canudos que tem 6 metros de altura, canudinhos saindo como se fosse um copo de milkshake, saindo de dentro. Isso, para nós, num custo de obra, não é relevante, Sérgio, mas para uma criança, para uma família, né,
A gente coloca toboágua na piscina, com 7, 8 metros de altura. Dentro do empreendimento, esse caso de empreendimento de quase 200 casas, é marginal esse custo. Mas para jovens, para adolescentes que convivem, e a gente ouve clientes falar, eu nunca desci no toboágua na minha vida. E a gente poder levar isso, poder olhar no detalhe, isso gera para nós além de uma satisfação gigante, uma velocidade de venda interessantíssima. Nesse exato dia, eu não tenho um produto para vender. Eu tenho um lançamento fazendo na semana que vem, outro para fazer daqui 2 meses e mais 2 para fazer até o final do ano. Mas não tenho um produto para vender agora. Se você me pedir um remédio, eu preciso de um apartamento se eu fazer remédio. Eu falo, Sérgio, não tenho. Né? E tem mais de 5 anos que eu não dou um desconto em apartamento, mesmo tendo passado por essas crises todas. Teve uma vez que estava num momento muito... Falando um pouco de venda, né? Vamos entrar nessa parte de vendas. Como que é o processo de vendas da Sindona? Você tem uma equipe própria? Utiliza-se de imobiliárias? Como que é a parte de vendas? A gente tem uma imobiliária que é assim, né? A gente escreve sim com exclamação, porque a nossa imobiliária é, antes de tudo, um grito de guerra, né? Porque a gente precisa... a primeira coisa que a gente precisa para vender um empreendimento, e a primeira coisa que o cliente, como pessoa, precisa para comprar um empreendimento é autoestima. A gente é muito carente de autoestima no nosso país, né? E a gente precisa de autoestima. Então, aquele corretor que tá sem autoestima, que está ali inseguro para fazer a venda, ele também não se posiciona da maneira correta. E o cliente que está inseguro não compra. O meu maior concorrente não é nenhuma das grandes, nenhum vizinho meu. O meu maior concorrente é a não compra. Essa é o meu maior concorrente. Então, nossa imobiliária leva esse manifesto de positividade, né? E a gente trabalha no sistema de lojas, né? A gente desconstruiu um pouco aquela ideia de plantão de vendas, fomos para a loja para justamente a gente ter um espaço que a gente consiga atender o corretor como se deve. Hoje, e sempre o corretor foi o maior propulsor de vendas. Muita gente fala, mas a internet... Não, a internet vai funcionar como canal. Mas a venda do econômico, principalmente, é uma venda de pessoa para pessoa, né? O cliente, muitas vezes, sequer lê o contrato, mas confia no corretor. Não, mas o senhor está me falando que é isso, né? Então, a gente busca trazer credibilidade, a gente não muda o nome do corretor, o corretor é corretor, né? E ele tem que sentir orgulho de ser corretor de imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis, tenho Cresce, adoro fazer mesa, meu primeiro prédio eu vendi todo sozinho. Então, ter essa experiência de plantão foi muito importante na minha vida. Ter que trabalhar de domingo a domingo, ter que abrir e fechar plantão, né? Ter que se abdicar de eventos sociais, de feriados, de final de semana. Isso me deu uma experiência muito gostosa, porque eu consigo entender e conviver com a venda imobiliária de uma maneira diferente que o mercado vê por aí. Eu já cansei de brigar com incorporadores em reuniões de incorporadores, onde culpa o corretor por tudo. O corretor é o grande mágico do mercado. O corretor, mas o corretor ele não dá credibilidade para nós, o corretor nos trai, leva o cliente. Como que o corretor é o grande culpado se a gente também não dá nada para o corretor? Qual é essa via de mão dupla que existe? A gente dá um cafezinho, a gente não dá um salário, a gente não dá... Qual é a credibilidade? O corretor é um autônomo, o corretor é um empreendedor, ele vai vender quando o produto é bom, as condições de venda são boas, né? Seja, então, o melhor ambiente, tem as melhores condições, que eu tenho certeza que o seu plantão vai estar cheio. Foi assim que a gente criou o nosso imobiliário, e de lá para cá os gastos com marketing só têm reduzido, a experiência do cliente só tem aumentado, né? Eu tenho muito orgulho de falar que nossa equipe de vendas feminina também vai muitíssimo forte, tem tomado cada vez mais espaços, bate recorde, né? Porque elas conseguem vender valores e ensinam para os nossos corretores homens a venderem valores. Então, a gente está formando uma equipe, tem equipes de mulher e esposo vendendo apartamentos. Eu acho isso ótimo, eles montam equipe entre eles, fazem mesa junto com outro casal que está ali, né? Então, a gente está formando um ambiente familiar, a gente tem um espaço de criança na loja, né? E o corretor leva o filho, porque está ali no domingo. Você imagina, já que você vai ter que trabalhar domingo, que trabalhe o marido junto com a esposa e eles ganhem a vida junto. O empreendedorismo familiar, a Sindona foi feito assim. É nisso que a gente acredita, né? O brasileiro constrói a vida assim. O brasileiro constrói a vida tendo salário, fazendo um bico ali, e o outro segura as pontas, né? Eu sou de um lugar onde, quando você tinha entrevista de emprego, o vizinho te emprestava a calça mais bonita para você poder ir legal.
né? Um Então é ajudava o nisso que a gente outro, acredita. a comunidade se ajudava. Exatamente. A gente já desenvolveu a economia colaborativa 200 anos atrás, né? A gente já Antes de rede empresta social. açúcar antes de rede social, né? A rede social era o portão. Era o portão. E falando do stand, né, desse ambiente onde muitas vezes acontece a assinatura, momentos de felicidade aí com o cliente, você participa ainda de mesa, você fica no plantão? Qual que é a sua alegria em ver muitas vezes famílias inteiras assinando o primeiro imóvel, trazendo mãe, tia, pai, sogro, cachorro? São momentos que ficam na memória. Ah, é muito gostoso, né? Eu não posso ficar tanto quanto eu gostaria, porque você tem que jogar nas 10, né? Vai no plantão, vai na obra, a gente que faz tudo, né? Se fosse só a incorporadora imobiliária, ia ser mais fácil. Mas sempre que eu posso, eu estou junto. Eu gosto muito de ver, principalmente, entrega de chaves, né? Porque me comove muito. A gente tem um jeito especial de entregar chaves. A gente convida os nossos serventes de pedreiro para entregar chaves para as famílias, né? Para a gente desmistificar a incorporadora, para a gente mostrar que todo mundo é gente. A gente tem um slogan que diz gente cuidando de gente. E é nisso que eu acredito. Então, desde a hora que o corretor vende a unidade, que depois ele vai buscar o contrato, aquele momento especial, a gente acompanha o cliente nesse período até a entrega de chaves e depois a gente mostra que no final a gente tem mais gente ali esperando para te entregar suas chaves e entendendo que aquele momento é muito importante para você. Então, toda essa interação, como bom comerciante, para mim faz todo sentido. Falando um pouco sobre sustentabilidade, a gente vê as incorporadoras, as construtoras, melhor dizendo, que constroem aí projetos pequenos, grandes, muito preocupadas com a questão do meio ambiente, com a questão de resíduos, reciclagem. Qual que é seu olhar hoje na Sindona, na parte de construção? O que vocês fazem aí para minimizar esse impacto para o meio ambiente? Além dessa questão que eu acho que é a principal, né, da gente buscar empreendimentos que tenham áreas de reserva, né, que isso já garante muita coisa, não só para o empreendimento, mas para a cidade que ele está localizado, né, a gente busca boas práticas e contenção de desperdício. Acho que a construção civil, né, ela é muito leniente com o desperdício. Né? Você passa na frente de uma obra e você vê aquele caminhões, obra nova, né? Caminhões e caminhões de lixo, de coisas desperdiçadas. A gente vai mais pelo caminho da conscientização da equipe, né? Isso é muito importante. Obra incinerando coisa em obra, a gente vê muito isso por aí, né? E a gente tenta conscientizar. Eu acredito que o primeiro passo da sustentabilidade, Sérgio, é a gente conseguir engajar as pessoas nesse caminho. A gente precisa de um passo de conscientização. A gente tem a Cris, na nossa empresa, que é uma ONG que faz gestão de recursos humanos, né? Então, a gente busca aulas, palestras, aprendizado em canteiro, para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam como funciona todo esse ciclo, como funciona o meio ambiente, como funciona o planeta Terra, para que a gente conscientize e ganhe esses corações, né? E de lá também a gente desdobra isso em soluções ecológicas para os empreendimentos, tanto de economia de energia, né, de gestão disso, mas acho que o principal ainda, infelizmente, ainda está na obra, né? A obra polui muito, né? A obra no Brasil ela não é um processo industrial qualificado ainda, a gente constrói muito rudimentarmente, a gente tem muito artesanato na obra, né? Por isso que a gente depende tanto da mão de obra qualificada, muita coisa ali é feita pelo talento, né? E não pela máquina, então a gente precisa de muita gente no canteiro e a gente precisa que essas pessoas que estejam no canteiro entendam o que é realmente prioridade, o que é correto a se fazer. Então, uma obra otimizada, acho que é a melhor iniciativa para a sustentabilidade de uma incorporadora, né? E vamos buscar ali o máximo de drenagem possível, que a gente tem um grande problema nas periferias com águas pluviais, né? E isso, a cada projeto, a gente vai qualificando de maneira única. E você citou a criação da ONG, que é uma ONG que foi criada pela família, a ONG Cris, né, que leva o nome da sua mãe, Comunidade de Ressocialização, Integração e Saber. Qual que é o objetivo da ONG? Qual que é o papel que a ONG tem, não só para funcionários, colaboradores, para a sociedade? E o que você pretende com a ONG? Para onde você quer levar a ONG? Quantas pessoas, famílias, hoje ela já
ela já consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas? A ONG, a gente chama de ONG, mas na verdade ela é uma entidade sem fins lucrativos que presta serviço para a Sindona e futuramente eu espero que preste serviço para outras empresas também, né? Ela funciona em 2 pilares. O primeiro pilar, e é o que está rodando primeiro nela, é gestão de RH. O RH é diferente, é muito fácil a gente ver empresa de RH aí que faz recrutamento e seleção, talvez outra uma pesquisa de qualidade ou coisa do tipo. A gente faz uma gestão de RH mais próxima, a gente quer entender a vida dos nossos colaboradores e permitir que eles se desenvolvam, né? Que eles entendam todo esse processo que eu disse para você, mas que entendam também a posição deles no mundo e onde eles podem chegar, né? Acho que em obra eu já ouvi muito uma frase, da periferia como um todo, já ouvi muito uma frase, você vai promover alguém, você vai propor alguma coisa para alguém, a pessoa fala, isso não é para mim, não. Eu acho que isso é a pior violência que um ser humano pode fazer, né? Quando você olha para alguma coisa e fala, isso não é para mim, não, isso é um crime. Então, o primeiro passo da Cris é cuidar dessas pessoas, porque eles sabem assim, não, eu posso sair de servente e virar pedreiro, eu posso sair de pedreiro e virar engenheiro, ou posso formar um filho meu engenheiro, né? Meu pai catou papelão na rua, né? Foi garimpeiro, foi pedreiro, né? E hoje ele está onde está, é meu pai e pôde se desenvolver, né? E nem sempre as pessoas têm essa oportunidade. E acredito porque essa oportunidade vem da falta de autoestima em grande parte, né? Então, nosso processo com a ONG é cuidar dessas pessoas para que a autoestima se eleve, para que elas consigam se desenvolver e acreditem nelas mesmas, né? A gente tem um caso legal de um mestre de obra nosso, que está se alfabetizando, evoluindo a alfabetização dele, e que o filho dele está na faculdade de Direito e trabalha também com a gente na obra. Esse tipo de história enche a gente de orgulho, né? E só com uma gestão de RH ativa, que se importe, empática, em primeiro lugar, é que a gente consegue desenvolvimento e é o que dá sentido para nós. E dá sentido também para a companhia. Por que a Sindona contrata a Cris? Porque o ambiente de obra melhora, porque a produtividade aumenta, porque ela consegue estruturar as pessoas a longo prazo, o turnover de obra é muito grande. A gente olha sempre para desenvolvimento regional, porque a gente não pode ficar contratando um cara aqui e demitindo ele para a próxima obra e montando equipe nova. Se a gente atua na mesma região, a gente consegue nutrir e alimentar essas pessoas para que elas continuem no nosso ciclo e desenvolver cada vez mais. Então, esse é o primeiro pilar da crise. O segundo pilar, a gente vai inaugurar na próxima entrega de empreendimento, a gente vai prestar o serviço de administração condominial, né? Eu fiz questão que dessa empresa ser uma entidade sem fins lucrativos, além de uma homenagem à minha mãe, as pessoas sabem, ó, a Sindona não está querendo ganhar dinheiro, a Sindona está querendo resolver um problema, né? A gente tem um problema com a entrega de condomínio, o mercado tem um problema com a gestão dos espaços condominiais, tudo a gente entrega, faz tudo bonito, se der problema a gente arruma, mas quando você chega no empreendimento, as áreas de lazer estão fechadas, né? Os jardins não estão cuidados, aquela sensação dos clientes de que estão pagando muito e recebendo pouco, porque é um business que não funciona, né? Você vê, às vezes as pessoas que acabam tomando a decisão nos condomínios a respeito de uma reforma, um reparo, contrata mal o profissional, não sabe gerenciar uma obra e acaba que aquele condomínio se despedaça, ele não tem cara mais, né? Ninguém organiza uma festa junina, ninguém organiza uma integração, ninguém sabe quem é quem, muitas vezes, né? Então a gente vai agora administrar esses espaços sem fins lucrativos, eu volto a dizer, para que a gente consiga ter uma experiência do cliente de excelência. De ele chegar no condomínio, tá tudo funcionando, as lixeiras não estarem quebradas, de alguém mandar, é muito simples, Sérgio, é só você mandar uma cartinha para todos os clientes, né, todos os moradores e falar, traga um prato de doce ou de salgado, vamos fazer uma festa junina aqui embaixo. Você entende? Assim, não é ciência de lançar foguete, é muito simples, mas muito pouco feito, principalmente nos empreendimentos econômicos, né? Quando você vê que o empreendimento não tem cara, quer dizer, a gente vai estar muito mais próximo, fazer essa integração, apresentar as pessoas, né? A gente tem a iniciativa de promover cursos e palestras dentro dos empreendimentos, né? Um espaço igual o salão de festas, por exemplo, é muito subutilizado. Vamos fazer curso, vamos trazer o Sebrae para dentro desse empreendimento, vamos falar de autoconhecimento, vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de impacto econômico, de impacto social, vamos trazer esses assuntos. Tenho certeza que tem vários moradores que poderiam dar alguma palestra, todo mundo é profissional, todo mundo chegou ali, já conseguiu sair de onde estava, foi morar no empreendimento, todo mundo tem uma qualificação profissional.
Vamos multiplicar isso dentro do empreendimento. Então, esse é o objetivo da Cris, é poder fazer a gestão de pessoas, tanto na obra, quanto nos espaços dos empreendimentos. Inclusive, a gente está conseguindo muito bem transformar funcionário em cliente. Ótimo. E muitas vezes, você estava citando a integração das pessoas no condomínio, muitas vezes essas famílias estão indo morar em condomínios verticais, em prédios, pela primeira vez. Sim. Saem de casas onde você tem talvez uma liberdade diferente, e quando você vai para um prédio, um condomínio vertical, você tem algumas regras que talvez a pessoa não saiba, né? Não por maldade, mas por falta de conhecimento. Sabe quando que eu decidi que a Cris ia fazer essa gestão de espaço também, sabe? Num caso com uma cliente, uma senhora, já de idade, ela comprou um apartamento dela, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e ela chegou no escritório falando assim: vocês estão me roubando, né? Vocês estão cobrando, eu tenho aqui a carta que eu quitei, quando eu vim aqui eu pedi a carta que eu quitei, eu paguei tudo certinho, vocês estão me roubando, não sei o quê, O não sei o quê, não sei o quê. condomínio, a taxa condominial, ela estava com a dúvida. Era o boleto de condomínio na mão, Era né? uma novidade para ela Então, nunca tinha pago um condomínio na vida. era uma novidade, ela não imaginava, ela não conseguia nem entender qual era o real custo daquilo. Ah, mas aquele portão abre como? Então, assim, eu falei, puta, a gente errou muito com essa pessoa. Porque a gente não informou esse pedaço, a gente abandonou ela, a gente entrega uma unidade e abandona, né? Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. A gente tem que auxiliar nessa gestão. A gente pega um síndico lá, é muito bem intencionado, mas nunca contratou uma obra na vida, que seja de reformar um portão, que seja de trocar um piso, ele nunca contratou. E como é que ele vai contratar esses espaços? Como é que ele vai avaliar qual que o prestador é bom, qual que é ruim? Como é que um síndico, vamos supor que seja motorista de aplicativo, é a primeira vez que ele está tendo que gerenciar uma equipe, é uma equipe de conselho de um condomínio. É complexo, não é simples. Né? Aí todo mundo se estressa, o coitado do síndico se estressa, os coitados conselheiros se estressam, o empreendimento começa a ter problema. Então, assim, a gente não pode deixar o condomínio, que é um monstro, né, de equipe, pessoas, conflitos, sem auxiliar esses moradores, esses novos moradores, nesse processo todo. Não é uma reunião de assembleia inaugural que vai resolver o problema, né? Então, a gente também decidiu mexer nisso, para que a gente tenha uma experiência melhor, para que o prédio seja melhor entregue, para que as pessoas convivam melhor e usem os espaços, né? E também com a proposta de profissionalizar a gestão do síndico, porque hoje está cada dia mais difícil da gente fazer essa gestão sem síndico profissional, né? A gente precisa organizar de uma outra maneira e a gente acredita que esse caminho vai ser uma grande inovação e uma grande solução para nós, acima de tudo. Agora eu vou falar para vocês da U-Inc. A U-Inc, incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de 1, 2 e até 3 dormitórios. E o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros. Isso mesmo, um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então, conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Eu me lembro de uma história da Cirela, lá atrás, há pelo menos mais de 10, 15 anos, que o senhor Eli Horn, fundador da Cirela, foi visitar uma obra, um condomínio já entregue da Cirela, e ele ficou muito impressionado com a falta de cuidado do condomínio, como, por exemplo, algumas áreas comuns que foram entregues e o jeito que estava depois de, sei lá, 1, 2 anos. E aí, lá atrás, a Cirela criou uma empresa que, na época, chamava Facilities, que ia cuidar do condomínio, ia fazer essa gestão do condomínio por alguns anos, acho que sem custo, não lembro como que era a oferta disso, mas era até para garantir que o que foi entregue continuasse pelo menos alguns anos do jeito que foi vendido.
Sim, porque depois a gente não consegue construir o histórico, né? A gente não consegue saber até que ponto errou a incorporadora, até que ponto errou o condomínio, até que ponto errou a gestão do condomínio, né? Então a gente também são muitas pessoas que pouco se conversam, né? Então a gente está tentando criar aí um flow de informação e de cuidado, porque no final o meu objetivo é o mesmo objetivo do meu cliente. Todo mundo quer viver bem, eu não quero ter problema com ele, ele não quer ter problema comigo, e a gente quer que aquilo gere satisfação. Mas eu não posso criar toda essa empresa que eu estou te contando, esse trabalho absurdo, e chegar no final e perder o cliente por besteira, né? É difícil? É difícil. Entregar um condomínio é um negócio complexo pra caramba. E é você botar 500, 600, 1.000 pessoas num lugar que nunca tinha sido testado inteiro antes. Olha que doido que é isso. A gente pega aquele monstro lá, 20, 30 mil metros de área construída, dá na partida com 1.000 pessoas dentro. Você entende? Então, assim, é muito complexo isso, né? Como é que esse negócio vai funcionar depois que a gente ligar? A gente só liga quando enche de pessoas. Né? Então, se a gente não conseguir cuidar e não fazer isso de maneira empática, e empatia vem dos dois lados, né? O empresário também sofre muito com aquela imagem que muitas vezes o cliente tem de que a gente é vil e predador, né? Desenvolvimento imobiliário, onde a gente não vai, vai a favela, né? Então, assim, quem desenvolve a cidade mesmo é o empreendedor imobiliário. A gente leva água, leva esgoto, leva rua e vai fazendo e vai crescendo. Depois a prefeitura pode dar manutenção, mas dá manutenção depois que lá já tem todo mundo ali pagando IPTU. A gente pega um terreno ali que paga 5 mil reais de IPTU, faz um prédio nele e ele começa a pagar 500 mil por ano, né? Então, é um empreendedor imobiliário responsável pelo dinheiro que a prefeitura tem para varrer aquela rua. Então, a gente precisa ser entendido de uma maneira diferente, porque a gente apanha, Sérgio, de tudo quanto é lado. A gente apanha na hora de fazer uma rede de água, a gente apanha uma rede elétrica, a gente apanha da prefeitura, a gente apanha todo mundo. E fica ali. O incorporador sabe aquele artista de circo que gira prato? Bicho, tem 300 pratos girando ali e na verdade a gente não controla nada, né? Porque eu não mando na prefeitura, eu não mando no mercado, eu não mando no banco, eu não mando ninguém, mas eu tenho que ficar atendendo os interesses de todo mundo ali e fazendo aquilo ali funcionar de maneira sincrônica. E isso precisa mudar, porque para nós é muito sofrido. Essas coisas, a gente toma uma paulada quando acontece alguma coisa e a gente já vê todo mundo jogando a paulada no empresário, no incorporador. É muito sofrido porque a gente trabalha muito, a gente se dedica pra caramba, assume muito risco. Imagina o que é você começar a colocar o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento num projeto e só ver resultado disso 5 anos depois. Não é para qualquer um, né? Imagina o que acontece no Brasil em 5 anos. A gente enfrenta muita turbulência, venta para burro aqui, né? Então toda hora a gente está ali. Eu brinco que incorporação é você ir caçar, só que em vez de atirar no elefante, você atira e empurra o elefante para a bala. É o que a gente faz, porque depois que você lançou o empreendimento, comprou um terreno, você já deu o tiro. Aí você vai ter que fazer o elefante para frente da bala. É o que a gente faz na corporação, com muito esforço, talento e rebolando, fazendo malabareiro, tem que ser de circo, não tem jeito. E o que você pensa sobre o nosso país, sobre o Brasil, né? A gente tem aí uma série de atributos para ser uma grande potência, tem uma série de facilidades, mas o Brasil não decola, né? A gente tem alguns problemas em ordem econômica, política. Na sua opinião, o Brasil tem jeito? Você acredita no Brasil? Você já pensou em mudar daqui como muitos empresários muitas vezes deixam negócios aqui e vão morar no exterior? O que você pensa sobre o seu país, o nosso país? Sabe que eu já arrumei muita briga por causa de Brasil, viu? Todo empresário, investidor que eu falo, vou me mudar. Eu falei, tá bom, então deixa todos os seus ativos que o Brasil te deu e vai. Tem coragem? Porque mudar para fora com um ativo dando dinheiro para ele daqui é muito fácil, né? Assim, a gente vive do Brasil, mas vive fora dele e se livra dos problemas, é o melhor dos mundos. Eu não conseguiria fazer isso, porque tudo que eu tenho e tudo que eu planejo construir é graças a esse país. Eu sou um amante incondicional do nosso país. Eu acho que, primeiro de tudo, o que o brasileiro precisa, né, é um povo maravilhoso, trabalhador, honesto, carismático, empático, é um povo que deveria ser espelho para o mundo e não o contrário, né? A gente só precisa mudar uma pecinha em tudo isso. A gente precisa adquirir a capacidade de se indignar, né? O brasileiro, ele não se indigna com o errado, ele não se indigna Ele com o aceita muita sofrimento coisa. aceita muita coisa, né? Isso tem uma parte bonita, por um lado, que faz com que a gente seja um país ordeiro, pacificador, amistoso, que é bonito, não devemos perder isso. Mas a gente tem que defender o que é correto, né? Eu gosto muito de um cara que chama Jesus Cristo, que até ele
Até ele, o filho do homem, na hora que precisou jogar as coisas no chão, ele foi lá no tempo e jogou tudo no chão. Então, a gente precisa adquirir essa capacidade, a gente não pode aceitar tudo, a gente tem que brigar pela excelência, a gente tem que brigar pela vontade de fazer bem feito, a gente tem que brigar contra todo mundo que condiciona o povo brasileiro a uma escravidão eterna. É isso que a gente tem que fazer, porque o resto já está resolvido, o resto é muito bom, esse país é maravilhoso, muito rico, é muito abundante. A abundância é um dom que Deus deu para nós, a gente é abundante em tudo, a gente não precisa do mundo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa do nosso mercado interno, se desenvolver, mas a gente só vai conseguir ser um país excelente se a gente começar a se indignar. A gente tem que se indignar com a violência, a gente tem que se indignar com a política, a gente tem que ser, e parte da gente. Né? Pode falar que o governo federal, o Congresso, tem 1000 falhas, pode falar que tem 1000 falhas, concordo. Mas será que se a gente pegasse as primeiras 513 pessoas da rua e botasse lá, seria diferente? Eu tenho minhas dúvidas, entende? Então a gente precisa primeiro cuidar, faxinar a nossa casa e começar a cobrar os nossos governantes e mudar nossa postura na hora do voto, mudar nossa postura na hora de a gente entregar um trabalho, né? Toda vez que você vai entregar um trabalho, será que você entregou o melhor que você poderia? Né? Será que a gente está sendo excelente? Infelizmente, mentiram para a gente, Sérgio, porque o importante não é competir. Né? Contaram uma história para nós, né? Não é competir, a gente tem que ser excelente, a gente tem que ser high potential, a gente tem que chegar no futuro bem, porque a gente tem subsídios para isso. É um crime o Brasil não ser um dos melhores lugares do mundo para se viver, seguro, onde você possa se desenvolver, onde você possa andar com a sua família à noite, né? Eu já fui vítima da violência, então assim, eu sei a dificuldade que é para as famílias, para as mulheres andar em lugares escuros, com medo, a falta do poder público nas periferias, as dificuldades do povo periférico. Eu conheço de perto essa realidade, mas sei que tem Você já foi solução. baleado, né, num assalto. Conta um pouquinho o que te trouxe de reflexão esse episódio. Sérgio, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, viu? Pode parecer meio absurdo eu te falar isso, mas foi um ponto de inflexão muito forte, assim, de repensar muitos processos que eu estava vivendo, porque no final do dia, quando você está ali com real medo, eu não corri risco de vida, apesar de ter levado 4 tiros, foram na mão e no ombro, né? Eu não corri risco de vida, mas o medo de morrer, você não sabe que você não está em risco de vida até que passe tudo, né? Então, o medo de morrer e deixar situações inacabadas, e principalmente de não ter deixado um legado positivo, né? Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas eu não buscava deixar um legado positivo no mundo. Né? Eu não buscava fazer da minha companhia, por exemplo, um instrumento de desenvolvimento humano, de ajudar o planeta Terra a se desenvolver. Eu não pensava nisso, né? E foi esse episódio um dos grandes fatores, o principal fator, na verdade, que contribuiu para que eu mudasse o jeito de enxergar a minha existência nesse planeta. E isso ter passado por isso, estar aqui hoje falando com você, foi um presente de Deus na minha vida, que fez eu repensar muito. Você pode ver que a própria Sindona, ela começou a se transformar depois desse episódio, né? E é o caminho que eu busco sempre, assim, tá sempre no caminho da iluminação, sempre no caminho de se autoconhecer, de conhecer o porquê estamos aqui, de buscar essa resposta e poder dar um impacto positivo e ser lembrado com amor. Acho que esse é o grande objetivo da minha vida, e esse episódio, apesar de violento, me trouxe tudo isso. Você pensa em expandir para outras regiões da cidade ou para fora da cidade? Qual que é o seu plano de expansão? Ou se tem alguma a possibilidade de expansão da Sindona para outros lugares fora dessa região da Zona Oeste aí da Grande São Paulo? Eu volto a dizer assim, eu acredito muito que as incorporadoras têm que ser regionais, por 1000 motivos. Tanto a questão da mão de obra, como eu disse, como a questão de conhecimento do mercado, conhecimento das áreas, né? E conhecimento burocrático. É muito difícil aprovar um empreendimento, é muito difícil lançar um empreendimento. Então, se você não conhece o balcão, né, é muito difícil você crescer. Você vê que a gente tem várias incorporadoras grandes que sofreram muito na hora de expandir para outros estados, né? A gente tem histórias clássicas aí de grandes absurdos, né, que foram cometidos, e não porque eram ruins profissionais, não, é porque é difícil mesmo. A gente tem uma empresa aqui, você vai fazer empreendimento em Manaus, é complexo, né? Então a gente está desenvolvendo o nosso planejamento de crescimento, Sérgio, através de um modelo. Eu vou falar entre aspas aqui, eu nem gosto de falar usando aspas, mas
um modelo de franquia do nosso negócio, né? Onde a gente dá a tecnologia, investe junto com o empreendedor e vamos dividir regionalmente em pedaços, inicialmente o estado de São Paulo e depois a gente planeja expandir. É para que a gente consiga encontrar no mercado players que têm ali vontade de empreender, ou que já empreendem e não cresceram tanto, seja dono de imobiliária, seja dono de construtora, sabe, que tem negócios já no meio e que planeja incorporar. Muita gente me procura nesse estágio de profissional para trocar ideias, para a gente trocar experiências, e eu vejo que o caminho que a Sindona passou, o desenvolvimento que ela teve, pode contribuir muito com o crescimento deles. Então, a gente está começando esse processo desenvolvendo uma ferramenta de gestão, onde a gente vai acompanhar desde a escolha do terreno, viabilidade, tudo até o futuro lançamento. Vamos desenvolver in-house os projetos, desenvolver material de comunicação e fazer esse tipo de franquia de incorporação. Deve ser um projeto aí para voar daqui 2 ou 3 anos. Ótimo. E você tinha comentado sobre a CRI, sobre a ONG, e eu tinha lido algo que saiu na imprensa sobre a possibilidade de você fazer um empreendimento 100% voltado à locação. Ainda tem esse pensamento? A gente tem o projeto Civitas. Na verdade, ele é um empreendimento bastante específico, porque muita gente está fazendo sobre locação, mas pouca gente está olhando. Eu não conheço ninguém que está olhando isso de caráter sério para classe econômica, né? A gente tem muita dificuldade de vender empreendimento no Brasil, porque o nosso cliente ele não é formal. Ele tem um casamento que não foi resolvido no papel, ele tem uma renda que não é contabilizada porque não sei o que, ele é pipoqueiro, babá, a cabeleireira, né? Então, assim, a gente tem um público desconexo com o mercado financeiro, no mercado imobiliário, e não funciona muito essa conexão. Lembra que eu te disse que meu maior concorrente é a não compra, né? E mais da metade dessa não compra, na verdade, não é não compra, é não financia, não consegue financiar, né? Então, a gente está desenvolvendo um modelo onde as pessoas vão alugar, mas elas vão ter um tipo de um payback aí que elas vão conseguir, com o passar dos anos, não pagar mais aluguel, mas sim investir nos nossos empreendimentos e voar mais longe. Mas é um modelo único nesse segmento, não tem nada parecido. Sim. Não tem. Não tem nada parecido. Interessante. Bom, Bruno, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Muito bacana conhecer você, conhecer a história da Sindona. Parabéns aí por tudo que vocês estão construindo no mercado imobiliário. E agora eu quero que você deixe uma mensagem final, quero que você fale qual legado, você falou um pouquinho de legado, mas qual legado você quer deixar, não só para o mercado, mas para a sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. Falando de mercado, eu queria deixar um impacto de beleza para o mercado. Eu acho que nossas periferias carecem de beleza. A beleza acaricia nossa alma, faz a gente feliz. A beleza faz com que as pessoas se integrem melhor. E eu tento levar minha vida levando empreendimentos para a periferia e tornando belo. E não belo pelo prédio. Eu não quero que só o prédio seja bonito, mas que aquele ambiente seja um belo ambiente de se viver, que as pessoas tenham bastante empatia umas com as outras. Eu repito bastante a palavra empatia, porque eu acho que é a palavra de ordem que precisa ser levada para o empreendedorismo. A gente tem que desenvolver empresas para desenvolver pessoas, a gente tem que se importar com o próximo e levar esses belos ambientes para lugares feios. Muitas vezes a gente está substituindo ali um terreno baldio, lixo, e a gente está levando beleza, está levando empatia, está levando amor. Esse é o legado. Se eu for conhecido como um cara que deixou a periferia mais bela e que crianças foram felizes nos ambientes que eu construí, para mim eu já vou ter vencido. Muito bom, excelente. Bruno, novamente, obrigado pela sua participação. E, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.